Olá novamente, meninos e meninas. A gente vai dar continuidade agora, tá? As doenças causadas por protozoários. E aí, hoje a gente vai falar dessa doença aqui, que vocês já conhecem, acredito eu, ou pelo menos já ouviram falar, que é a doença de Chagas, ou mal de Chagas, né? Talvez você tenha alguma pessoa que tem esse problema, essa doença, ou alguém da sua família, tá? Que é uma doença crônica, tá? Ela pode se tornar crônica e a pessoa vai ter esse problema o resto da vida. E ela pode ter algumas complicações ou não, tá? Pode ser grave, pode ser fatal ou não, ok? Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre essa doença. Lembrando, quem que é o agente etiológico, né? O que seria agente etiológico mesmo? Vai, 3 segundos para você pensar e me responder. Isso, exatamente. É aquele cara que causa a doença, beleza? Então, nesse caso, quem que é o agente etiológico? É o protozoário. Que protozoário? O Trypanosoma cruzi. Ai, professor, que nome! Pois é, esse é o nome científico do protozoário que causa a doença de Chagas, ok? Então, assim, fica tranquilo com esses nomezinhos aqui, porque vai ficar pior, tá? Quem que é o vetor? Olha só, isso aqui é novo, né? O que é vetor? Vetor é o cara que transmite a doença. É o que faz a doença chegar até você, ok? E esse vetor, o nome científico dele é Triatoma infestans. Porém, você provavelmente conhece esse cara, não pelo nome científico, pelo nome popular, que é o tal do barbeiro, ok? Então é ele que vai transmitir essa doença. Como que é transmitida essa doença? Essa doença é transmitida pelas fezes e urina do barbeiro, ok? Que é o nosso Triatoma infestans, que é o vetor. Como ele é um inseto hematófago, como assim hematófago? Ele gosta de sangue. Pois é, ele vai querer sugar o seu sangue, ok? E aí você deve estar imaginando, né? Ué, mas se ele suga o meu sangue, como que é transmitido pelas fezes e urina? Lembrando que sai tudo junto, né? O barbeiro, você não vai ver ele lá urinando. Olha, tá saindo urina do barbeiro aqui. Olha esse mosquitinho não, esse mosquitão tá fazendo xixi. Na verdade, sai tudo junto, né? Urina, fezes, sai naquela pasta nojenta. Enfim, como que isso acontece? Se o cara suga sangue e você se infecta pelas fezes dele, não faz muito sentido, né? Mas vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Quem são os reservatórios naturais? Ou seja, na natureza, né? Quais são os animais que podem ser infectados e transmitir essa doença também? Ajudar na transmissão dessa doença, na verdade. Eles não transmitem nada, eles podem ser reservatórios para os barbeiros, tá? Então você vai ter vários roedores, macacos, né? Muitos animais domésticos. Ou seja, o barbeiro ele pode picar esses animais e aí depois ele pode picar você. Aí que está o problema, tá? Então, esses reservatórios naturais podem ser um problema também, ok? E nós, né, o homem, o ser humano, ele acaba se tornando o hospedeiro definitivo do Trypanosoma cruzi, ok? Por isso que é uma doença crônica, né? Se não é tratada no começo, você não consegue se livrar, pode se tornar crônico. Tá aí o barbeiro, lindo e maravilhoso. Pois é, ele é grande, tá? Tamanho de uma barata. Aí você imagina, como esse bicho suga o meu sangue e eu nem percebo. Como que um bicho desse tamanho, parecendo uma barata, e o nome barbeiro é justamente por quê? Porque ele costuma picar no rosto. Pois é, um bicho desse tamanho, parecendo uma barata, lá na sua bochecha. Porém, por que você não percebe? Por que você não sente? Como eu tinha falado, esse bicho ele tem hábitos noturnos, tá? Então a gente vai ver algumas informações aqui rápidas sobre o Triatoma infestans, tá? Então, como ele tem hábitos noturnos, ele vai te atacar quando você estiver dormindo, ok? Por isso que você não vai ver, você não vai sentir, tá? Provavelmente você vai sentir algum incômodo, vai coçar, e aí que está o perigo, dependendo do ponto que ele estiver ali da alimentação dele com seu sangue, tá? Vocês vão entender por quê.
Se alimentam de pessoas infectadas ou dos reservatórios naturais e acabam ingerindo as formas tripomastigotas. Prestem muita atenção nessas formas aqui, esses nomes, tá? Então, a gente vai falar bastante dessas formas aqui. E aí, quando o inseto sugou o sangue dessa pessoa infectada com os protozoários nessa forma, ele vai lá para o intestino do inseto e ele se transforma, ele passa para outra forma, que é chamada de forma epimastigota, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar essas formas para vocês, fiquem tranquilos, ok? Então aí que está o problema, ok? Então enquanto você estiver dormindo, esse inseto ele pode te atacar, mas calma, relaxa, você pode dormir tranquilo no seu quarto, pode apagar a luz, que provavelmente 99% de chance de não ter nenhum barbeiro aí no seu quarto e ele te picar, ok? Então, isso é muito comum em regiões específicas, ok? Em regiões mais rurais, onde você tem aquelas casas de pau a pique ainda, né? Aquela casa feita lá com madeira, com barro. Então, assim, é onde esses bichos se instalam, beleza? Inclusive, uma das formas de prevenir é a substituição das casas de pau a pique por alvenaria, que é a casa aí que você tem, meu amiguinho. É a casa de cimento, de tijolo, é onde você está dormindo agora, é o teto sobre a sua cabeça, ok? Então fica tranquilinho. Essas são as formas do protozoário, ok? Nossa, professor, tudo isso, que horror, olha esses nomes. Calma, são 5 formas, certo? Porém, a gente precisa dar atenção apenas para 3 nesse momento, tá? Que é a forma amastigota, a forma epimastigota, essa aqui, que eu acabei de falar para vocês, que é a forma no intestino do inseto, quando ele está dentro do inseto, e a forma tripomastigota. Essa forma aqui, a mastigota, ela é encontrada dentro das nossas células musculares, as células cardíacas, ok? As células musculares cardíacas, para ser mais específico. E essa forma é também encontrada no nosso sangue, livre lá, solto no nosso sangue, ok? Essa é a forma diagnóstica, né? Quando você faz o exame de sangue para ver se você está com algum problema ou está com sintomas de doença de Chagas, a gente vai encontrar essa forma aqui lá no esfregaço de sangue, ok? E essa aqui é no inseto. São muito parecidas, né? Então, se você observar aqui nessa imagem, você vai perceber que isso aqui, na verdade, é um esfregaço de sangue, né? Uma lâmina de sangue, ok? Tudo isso aqui que você está vendo redondinho são hemácias. São suas células sanguíneas, né? São os glóbulos vermelhos. E aí está aqui o protozoário. Ó. Então esse bichão aqui, ó, no meio das suas células, lá no seu sangue, e aí você consegue diagnosticar a pessoa, ok? Bom, vamos chegando aí no final da nossa aula, tá? Então é importante a gente observar o ciclo biológico desse bicho, tá? Como que acontece? Vamos começar do começo. Número 1 aqui, ó. Olha só, o inseto ele pica e infecta ao mesmo tempo. E aí, as formas tripomastigotas, ela passa para a ferida. Então, tá lá nas fezes, acabou de defecar, o inseto acabou de defecar e passou para as fezes, certo? E aí, onde que está o problema? O problema não está em si na picada, né? Mas sim nas fezes. Então, quando a pessoa ela sente aquele incômodo, qual que é o nosso reflexo? É dar um tapa, recoçar, porque está incomodando. Você vai lá e passa a mão, coça. Aí que está o problema, você espalha essas fezes e essas fezes entram em contato com a ferida, da onde o inseto picou, e aí você acaba se contaminando. Aí essas formas tripomastigotas, que é a que vocês acabaram de ver, ela passa para a corrente sanguínea, e aí a corrente sanguínea é a nossa via expressa, né? Então ele rapidamente vai chegar nas fibras musculares do coração. E aí ele invade as fibras musculares e passa para a forma amastigota. A forma amastigota é aquela forma intracelular, ou seja, quando fica dentro da célula. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, você está vendo que a forma amastigota, redondinha, está dentro das fibras, dentro das células, ok? E aí, esses amastigotas, eles vão se multiplicar dentro dessas células de forma assexuada, tá? Então, eles vão se dividir aí de maneira mitótica. E aí, ao passo que eles se dividem, essa célula, essas fibras, elas vão ficando com um volume maior. Vai crescendo, 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 até estourar essa fibra.
E aí, quando estoura essas fibras musculares, ele se espalha novamente na corrente sanguínea, nas formas tripomastigotas, tá? Então, ó, os amastigotas transformam-se em tripomastigotas e destroem saindo para o sangue. Então, ele volta para o sangue, e aí, quando ele está no sangue, né, depois que se dividiu, se multiplicou, o inseto pode vir nessa pessoa novamente, ou uma pessoa que está infectada já, e aí esse inseto acaba fazendo a ingestão dessas formas tripomastigotas, né? Ele bebe o sangue, ele suga o sangue e passa para o inseto novamente, ok? E aí, ó, quando ele passa para o inseto, ele se transforma nas formas, ele passa para a forma, né, epimastigota no intestino do inseto e se multiplica também. Então ele acaba se multiplicando e depois esse inseto ele vai em outra pessoa ou em outro animal e acaba infectando essa outra pessoa ou esse outro animal, ok? E aí, qual que é a fase diagnóstica? Essa aqui, né? Ó, estágio diagnóstico, quando você vai identificar a doença. Está aqui, ó, quando as formas tripomastigotas elas estão no sangue. Tá? Aí você faz aquele esfregaço, é um exame simples, rápido, e você consegue identificar os protozoários, o Trypanosoma cruzi, na forma tripomastigota lá no sangue. Está aqui, ó, fase diagnóstica. E o estágio infeccioso, né? Está aqui com o inseto, quando ele pica e defeca, você pode se infectar. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar essa aula, eu quero mostrar um vídeo para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia de como que é esse bicho, como que passa, como essa doença é transmitida e como ela se comporta lá dentro do ser humano, tá? Então, deixei aqui no esquema um vídeo para vocês. Vamos lá, vou dar play aqui e aí eu vou comentando, tá? Então, em relação à doença de Chagas, né, o inseto, o vetor e o ciclo do nosso tripanossoma que a gente acabou de falar. Bora lá, dá uma olhada aí.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Lembrando, se tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de perguntar, tá? Valeu, até a próxima aula. Beijinhos.